Muito bem, mulheres abençoadas do propósito 21 dias no quarto de guerra. Sejam muito bem-vindas hoje ao terceiro dia e você também, mulher de um lugar em Betânia. Esse lugar onde nós buscamos em Deus o equilíbrio, a sabedoria e também, o poder da intimidade, da ressurreição, assim como viveram Marta, Maria e Lázaro. Esse lugar onde Jesus tem prazer em estar. E nós que estamos vivendo este propósito dos 21 dias no quarto de guerra, ontem nós falamos muito sobre o silêncio, né? Sobre o silêncio do secreto, que se torna muitas vezes o idioma do céu, né? Aquele momento onde você fecha a porta, né? E vai ter o seu momento com Deus, só que em silêncio, porque muitas vezes o silêncio de Deus ele fala muito mais do que 1000 palavras nossas, né? E hoje eu quero falar com você sobre a palavra de Deus como fundamento do teu quarto secreto. Porque não adianta nada nós fazermos coisas, nós criarmos coisas que a palavra de Deus não seja o fundamento. Nenhum estudo, nenhum tipo de técnica, filosofia, nada pode nos tirar do fundamento da palavra. Nenhum propósito, pode ser feito sem o fundamento da palavra. Então, a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Então, vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para nos conduzir nessa manhã, nesse dia de hoje. Eu não sei o horário que você escuta, né? Hoje aqui agora são 6 horas da manhã, mas eu não sei o horário que você está nos ouvindo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele é atemporal, né? Não importa o tempo, ele vai tocar na vida que precisa ser tocada. Espírito Santo, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por esse amanhecer, ou talvez o horário que essa minha querida está ouvindo seja o entardecer, o anoitecer, mas o Senhor está conosco, Pai, porque o Senhor, ele é atemporal, o Senhor vai agindo em cada vida, Senhor, independente do dia, do horário, do país, da cidade. O Senhor age, Pai, conforme a tua vontade. E eu peço a ti, Espírito Santo, que a tua vontade se cumpra na vida dessa minha querida. Que a tua vontade, Espírito Santo, seja aquela que leva ela, a conduz, seja o GPS da nossa vida, Pai. Então, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós estamos recém no terceiro dia, Pai, de um tempo onde nós vamos voltar ao secreto, onde nós vamos guerrear as nossas batalhas, num tempo, Pai, onde será de fato constante na nossa vida. Que seja constante, Pai, que a busca seja constante, que a presença do Senhor também seja constante em nós, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo. Fala a cada coração, a cada filha tua, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então vamos aqui começar com a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui o Senhor Jesus ele está dando um exemplo para que todos entendam que quando nós ouvimos as palavras de Deus e as praticamos, nós somos comparados a uma mulher, a um homem prudente, que edifica
a casa sobre a rocha, que constrói a casa sobre a rocha. Por isso que nós fizemos aqueles 21 dias de casa edificada, que está aqui no canal e é gratuito, você pode participar. O único preço realmente é você estar ali se esforçando e fazendo, porque foi muito profundo. Vá preparada para uma limpeza na sua casa, para realmente deixar a sua casa limpa e depois edificada. Então, assim, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que nós precisamos ouvir e praticar. Eu quero ler para vocês na tradução a mensagem, que diz assim: as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Não. As palavras de Deus não são um enfeite, não são um adendo, tipo, vamos fazer isso aqui, vamos colocar essa vírgulazinha aqui, vamos dar esse jeitinho aqui. Não. Não é para que o seu estilo de vida fique melhor. Não. A palavra de Deus, ela é como uma reforma de uma casa, que resulta no padrão, melhora o padrão, né? Então, na tradução a mensagem eu gosto porque ela é muito clara para os dias de hoje, para que eu e você venhamos entender. Então, aqui diz assim: as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são, a palavra de Deus não é para melhorar o padrão, não é para dar uma melhoradinha em alguma coisa. Vamos pintar a parede só, né? E já vai dar um novo estilo, um novo ar à casa. Não. A palavra de Deus, ela não é só para trazer uma melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Então, se você puser essa palavra em prática, veja o que ele diz: se você colocar essa palavra em prática, você será como um pedreiro competente que constrói a sua casa sobre a solidez, a casa num terreno sólido, a casa sendo alicerçada sobre algo sólido, né? Não que qualquer coisa tira do lugar, que qualquer coisa leva, que qualquer coisa muda. A nossa casa, a nossa vida espiritual, ela deve também ser edificada sobre a solidez, né? Ela deve ser edificada sobre o próprio alicerce, sobre a própria base, que é Cristo. E é isso que mexeu tanto comigo, né? Quando eu estudava ali as terapias, é que o fundamento não é Cristo. Mesmo que se diga que é uma terapia à luz da Bíblia, uma psicanálise à luz da Bíblia, uma constelação à luz da Bíblia que não existe, né? A base não é Cristo, a base é os ensinamentos de Freud, de Bert Helling, a base, né, de alguns estudos, de alguns fundamentos, tem a cabeça e a mente de quem a criou. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, quem que é o construtor, quem que é o alicerce, quem que é o fundamento? É Cristo. Cristo é o fundamento da nossa vida. E nós não podemos fugir disso se nós queremos ser mulheres de oração, guerreiras de oração, mulheres que vivem nesse lugar em Betânia. Essas mulheres, elas tinham um único fundamento. Por mais que Marta estivesse agitada com muitas coisas, ela tinha um único fundamento. Jesus, ela estava ali correndo para servir ele, né? Por mais que ela estivesse errada no modo de servir, mas ela estava certa para quem ela queria servir, para quem ela estava dedicando a vida. Entenda isso, minha querida. Muitas vezes nós passamos uma vida agitada, corrida, ansiosa, mas nem é para servir a Cristo. É por isso que em Betânia nós buscamos o equilíbrio. Mas o fundamento da nossa vida, a base, aquilo que nós vamos deixar como legado, como herança para os nossos filhos, precisa ser Cristo. E aqui ele diz, nessa tradução, né, como eu falei,
Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção, porque ela está fundamentada sobre a rocha. Nada vai derrubar, nada vai abalar você, nada vai te tirar do teu lugar quando você se posiciona sobre o fundamento que é Cristo, porque você está fundamentada nele. É claro que você vai ter dias difíceis, é claro que você vai ter lutas, é claro que você vai ter momentos que você não quer sair da cama, porque você é ser humana, você é mulher, você não é uma super mulher, você não é a Mulher Maravilha, né? Mas quando você está com a sua casa edificada, construída, fundamentada sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir o dia mau, vai vir a chuva, vai vir os rios, eles vão transbordar sobre a casa, mas a casa vai se manter intacta, porque ela está posicionada sobre a rocha. Não é sobre uma filosofia, não é sobre ensinamentos humanos, é sobre Cristo. E esse é o meu convite para você hoje, que a sua vida esteja fundamentada em Cristo. Continuando o versículo 26 e 27, diz assim: mas se vocês usarem as minhas palavras, olha que forte nessa tradução, apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem a sua casa sobre a areia da palavra. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela vai desmoronar como um castelo de areia. Veja que o próprio Jesus está dizendo: se vocês usarem as minhas palavras, a Bíblia, apenas para fazer estudo bíblico, apenas para estudar, mas sem nunca aplicar a própria vida, sem nunca viver, nós não passaremos de pedreiros tolos, que gastam tempo, energia para construir algo sobre a areia da praia, que quando vem a chuva, a tempestade, até as ondas, o ventinho derruba. Um ventinho, pouquinho, derruba uma casa construída sobre areia, porque o alicerce não é sólido. Veja bem, é por isso que quando eu entendi isso, toda a minha estrutura de atendimentos mudou. Hoje não tem mais nada que não seja fundamentado na palavra. E talvez você pode me ouvir e perguntar assim, mas parte pela palavra de Deus, é possível transformar a vida de alguém com depressão, com ansiedade, com crise de pânico, com outros diagnósticos? Sim, porque a palavra de Deus tem todo o poder. E eu entendo que através da terapia da alma a gente consegue trazer essa pessoa para fora da caverna da depressão, através da palavra. Mesmo que a pessoa diga assim, mas ela está na igreja, ela ora, ela busca e nada resolve, é porque ela precisa de alguém como Lázaro, que precisou que tirassem as ataduras dele quando Jesus o chamou para fora. A terapia da alma, ela vem com esse sentido de tirar você as ataduras. Porque muitas vezes, por conta de uma depressão, por conta do seu estado emocional, pelas dores, pelas doenças, pelos vícios emocionais, pelas dívidas emocionais, você não consegue lembrar das verdades do Senhor para você. E eu tenho certeza que através também do quarto secreto, do quarto de guerra, você vai lembrar, você vai ser ativada daquilo que o Senhor tem para você. O lugar secreto, ele não se sustenta pelo sentir. Lembra? Eu já falei isso aqui. Não é sentimento, é decisão. E ele também se sustenta pela palavra. Pela palavra. Ontem, nós falamos sobre o silêncio. E o silêncio, ele abriu um espaço
Mas agora o Pai, ele quer plantar fundamentos eternos dentro de ti, fundamentos eternos dentro de você, mulher. Jesus, ele te chamou para ser prudente, para ser prudente, para colocar a palavra em prática como pedreiro competente, diz a minha tradução aqui. Mas talvez na sua diga como homem prudente, que ouve e pratica. Jesus, ele chama de insensato, né? Ele chama de insensato ou de tolo, tola, aquela que ouve, que só ouve, mas não vive. Você quer ser a mulher prudente, sábia, ou você quer ser a tola, a imprudente, a nécia, que ouve tudo, mas não vive nada? A diferença entre as duas casas não estava na aparência delas, mas no fundamento. A nossa diferença não está na aparência de ser uma mulher de Deus ou não. Ai, eu faço parte da intercessão, eu sou uma mulher de oração. Não é um título, não é uma aparência de ser uma mulher de oração, mas sim ser, de fato, aquilo que você vive como fundamento. A oração, ela é o ar que te sustenta. A palavra é o chão onde você pisa. Então, com a oração, você decreta, você declara, você profetiza, você fala, você adora, você se torna mais íntima. Mas a palavra de Deus é o seu fundamento, você é onde você pisa. É a solidez que você precisa. Então, não podemos separar oração e palavra, palavra e oração. O Senhor, ele fala com você. Quando o quarto de guerra, ele é edificado sobre a palavra, nenhuma tempestade te derruba, mas quando ele é edificado por emoções, ele desaba. Na primeira dificuldade, na primeira vez que Deus fica em silêncio, na primeira vez que Deus desespera, não é agora. Então, nós precisamos entender isso. Toda mulher do secreto precisa entender e aprender a orar a palavra, crer na palavra e responder à palavra. Não basta apenas ler. É preciso transformar cada versículo em diálogo, conversa. A gente teve um propósito no nosso grupo maior, né, que é o grupo do Recomeço, no ano de 2024, que foram 30 dias, né? Mas aí se estendeu e durou até, né? Acho que durou uns 6 meses quase, orando a palavra. E nós orávamos o livro de Salmo. Cada dia, dia 1º, Salmo 1, dia 2, Salmo 2, e assim foi indo. E foi bem na época que o Rio Grande do Sul estava enfrentando a enchente, muita tristeza, muitas perdas, tanto físicas quanto materiais. E a gente abria e parecia que cada salmo era uma resposta àquilo que nós estávamos vivendo ali. Então, assim, principalmente quem é do Rio Grande do Sul pode viver isso com mais intensidade do que quem só acompanhou pela TV, né? Então, assim, mesmo o Brasil se comovendo inteiro, né, enviando doações, mas era o nosso povo, era as ruas que nós passamos, que eu, principalmente, eu cresci em Porto Alegre, então, aquelas ruas inundadas, eu lembro que eu caminhava lá com os meus pais, e depois, quando eu casei, eram os lugares que eu passeava com o meu esposo. Então, assim, nós estávamos sentindo com mais intensidade. E cada salmo que nós abríamos e orávamos era uma resposta. Então, o que eu quero te trazer com esse exemplo é que quando você lê O Senhor é meu pastor e nada me faltará, que está lá no Salmo 23, você vai transformar isso em oração. Você vai dizer, Senhor, me pastoreia, me ensina a depender do teu cuidado. Não é só você dizer assim,
como se fosse um mantra, né? Como se fosse aí um, um, uma reprogramação mental, como a gente aprendeu, né? Muitas de nós, muitas terapeutas estão aqui com a gente, o poder, né, da atração. Não, não é isso. A palavra de Deus não foi feita para ser usada dessa forma, né? E, infelizmente, algumas igrejas também estão trazendo isso. Não é assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, né, eu vou tomar posse disso, eu vou viver isso. Não. É você dizer, Senhor, me pastoreia, porque se você quer que ele seja o seu pastor, ele vai te pastorear. Se você quer que nada falte, então você vai precisar que ele te ensine a depender do cuidado exclusivo do Senhor. Quando você lê a palavra que diz lá em João 15:4, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Você está pedindo, Senhor, me ensina, Jesus, a permanecer quando a minha fé vacila. Me ensina, Jesus, a permanecer quando os dias forem difíceis, porque permanecer quando tudo vai bem é fácil, mas permanecer no dia da luta, da dificuldade, é que é realmente a prova de que você entendeu a palavra. Então, é isso que você precisa entender. É transformar o texto em voz e a voz em prática. É você transformar aquilo que você está lendo e dizer, Senhor, eu quero a minha casa. Eu quero que o Senhor me ensine a edificar a minha casa sobre a rocha que é o Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine a viver aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou ouvindo. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor me ensine a praticar através da minha vida, das minhas ações, todos os dias, na minha casa, com os meus filhos, nos meus atendimentos, em tudo que eu fizer, Senhor. Me ensina. Então, é você saber que a palavra se torna uma oração. É você, quando for para o seu quarto de guerra, levar a sua Bíblia e orar e dizer ao Senhor, Senhor, edifica o meu secreto sobre a tua palavra. Senhor, que não sejam emoções que me sustentem, mas os fundamentos eternos do teu coração. É você dizer, Senhor, fala comigo através das escrituras, que cada verso, Deus, se torne um tijolo do meu altar. É você dizer, Senhor, quando vierem chuvas, que eu permaneça, quando vierem os ventos, que eu continue de pé, porque eu decidi ser Betânia, porque eu decidi, Senhor, ser o lugar onde a tua palavra tem morada, porque eu decidi, Senhor, que o meu amor por ti não vai se esfriar como o de muitos nos últimos dias, porque eu decidi, Senhor, buscar as respostas que eu preciso na tua palavra. Muitas vezes nós buscamos respostas nas pessoas, em pai, mãe, marido, às vezes em filhos, buscamos resposta no pastor, na terapia, buscamos respostas nos estudos, no conhecimento, e esquecemos de ir até Jesus e pedir, Senhor, fala comigo, e pegar a sua Bíblia e abri-la e ler aquilo que o Espírito Santo fala com você. Eu tenho certeza que ele vai te dar direção, que ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar. Então, que essa seja a tua oração hoje no teu quarto de guerra, que essa seja a tua oração. Lá em Colossenses, para nós aqui encerrarmos e orarmos, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele
Graças a Deus, Pai. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos fazer para honrar o nosso amado, para honrar o nosso Senhor. Eu quero deixar para você, nesse dia de hoje, que você leia novamente, atentamente, Mateus 7, 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. E toda vez que tiver a palavra casa, substitua pelo seu quarto de guerra. Você vai escrever novamente esses versículos. E aonde diz casa, você vai colocar o meu quarto de guerra, que ele seja edificado sobre a rocha. E aí eu te faço uma pergunta para você refletir. Como está o fundamento da tua casa espiritual? Será que se vier a chuva, as dificuldades, né? O vento, será que se vier a tempestade, ela vai estar firmada? Ela está sobre um solo que é sólido, né? Um solo sólido, ou ela está sobre um solo de areia, que qualquer coisinha desmorona? A sua oração, ela tem sido firmada em promessas ou emoções? É preciso você entender isso. E eu quero que você escolha um versículo que será o seu fundamento. E você vai anotar ele no seu diário da jornada. E toda vez que você orar, você vai orar esse versículo também. Porque há poder, né? Quando nós oramos a palavra de Deus. Ore sobre ele todos os dias. Ore, fale com Deus. Você pode colocar lá o Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Você pode usar João 15, 7. Você pode usar Isaías 55, 10, 11. Eu quero que você entenda que o secreto, ele não é sustentado por emoção, pelo sentir, mas pela rocha da palavra de Deus, da palavra. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti, Pai, que a Tua presença, Pai, ela venha invadir cada casa, Senhor, aonde chega esse propósito, que nós venhamos ter um exército de mulheres, Pai, posicionadas nos seus quartos, orando a palavra, Senhor, dizendo para Ti, Senhor, seja o meu pastor, me pastoreia, Pai, me pastoreia, Senhor, me ensina a depender do Teu cuidado, me ensina a parar para ouvir a Tua voz, me ensina, Senhor, a orar com autoridade, com a palavra, a meditar na palavra. Ah, Senhor, eu quero permanecer em Ti, então me ensina a permanecer, Senhor, mesmo quando a minha fé vacilar, quando o medo vier. Me ensina a permanecer quando vierem as dúvidas, quando vierem os ataques, Pai. Me ensina a permanecer quando a depressão quiser crescer dentro de mim. Me ensina a permanecer, Pai, quando as minhas emoções estiverem em desordem, que o Senhor me ensine a submetê-las à Tua palavra, a sujeitá-las a Ti, Senhor. Espírito Santo, me ensina a viver aquilo que o Senhor espera que eu viva. Me transforma, Senhor, através da Tua palavra, e que eu possa meditar nela dia e noite, até que o Senhor venha, que eu possa buscar as respostas na Tua palavra. Que eu não procure atalhos, Senhor, para chegar a Ti, mas que eu chegue a Ti buscando a Tua palavra, que o Senhor seja o meu fundamento, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, que nós venhamos edificar o nosso quarto secreto sobre a Tua palavra, que nós não venhamos ser guiadas por emoções que não vão me sustentar, mas que os fundamentos eternos do Teu coração estejam sobre mim. Fala conosco, Pai, através das Escrituras, que quando nós abrirmos as nossas Bíblias,
as palavras venham saltar. Pai, que nós venhamos abrir as nossas Bíblias e a palavra venha saltar. Deus, seja uma palavra de direção, de esperança, de reposicionamento, mas que eu venha entender, Pai, aquilo que o Senhor vai nos mostrar. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada mulher que aqui está. Obrigado por cada uma que decidiu, Pai, entrar no seu quarto de guerra e que ela venha ter experiências extraordinárias contigo, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero dizer para você que dentro do nosso propósito, né, nós temos a playlist de Um Lugar em Betânia. E eu, enquanto preparava esse estudo, eu me lembrava dessa canção. Que talvez você pode lembrar, porque ela é antiga, né? Quando nós não temos palavras, nós dobramos os nossos joelhos em meio à tribulação, e Ele ouve os gemidos do nosso coração. Mas muitas vezes, quando nós não temos palavras, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos guiar nesse tempo. É a palavra de Deus que vai te direcionar nesse tempo. Então, que você se apegue à palavra, que você ore a palavra. Procure louvores também que tem essa mesma função, né? De propagar a palavra. Louvores que edifiquem a Cristo, que não seja só sobre eu, sobre mim, sobre, né? Mas que seja sobre Ele. A gente colocou alguns aqui na playlist para você, de Um Lugar em Betânia, que a gente já compartilhou no grupo. E alguns desses louvores são exatamente assim, né? Louvores que oram e que falam sobre a palavra. Que Deus te abençoe, que você medite no Senhor nesse dia de hoje e que você possa aí viver esse dia com intimidade. Em nome de Jesus. Leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não